Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, e o versículo de número 52. A verdade prática diz: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe está registrado no Evangelho de São Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 40 até o versículo de número 52, que diz assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus, ela estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminado aquele dia, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viriam de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado, no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste isto para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: Por que é que me procurava? Não saber que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça, para com Deus e para com os homens. Amém. Querido Deus e amado Pai, somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito. Abençoa o Teu povo, estão em casa, os que estão trabalhando, os que estão viajando. Guarda a nossa nação, Jesus. A Tua boa mão seja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, quando nós, nesse dia, nós estamos estudando Jesus, o homem perfeito, a nossa lição, ela se divide em 3 tópicos importantes. O primeiro tópico nos mostra Jesus, verdadeiro Deus. O segundo tópico fala Jesus, verdadeiro homem. E o terceiro tópico, Jesus, o homem perfeito. O homem perfeito. Muito bem. O que é que nós podemos tirar, que lições, o aprendizado que nós podemos extrair da nossa lição bíblica? É que Jesus, nele havia 2 naturezas, a natureza humana e também a natureza divina. Todos nós, seres humanos, como homem, nós temos uma só natureza, a natureza humana. Todos os seres humanos, nós temos somente uma natureza, que é a natureza humana. Mas Jesus foi o homem mais perfeito que a história, que a humanidade já conheceu, porque não havia nele somente a natureza humana, mas havia nele também a natureza divina. Havia também nele a natureza divina. Como é que nós entendemos isso aqui? Se o homem como Jesus, como é que havia essas 2 naturezas?
Existia a natureza humana e a natureza divina. A natureza divina é porque ele era Deus. A sua divindade, ela não o separou, não. A sua divindade é uma coisa linda na vida dele. Ele, na verdade, é divino. Ele não veio a existir depois do nascimento da bendita Virgem Maria. Antes do seu nascimento, ele já existia. É por isso que os próprios psicólogos e outros grandes homens, eles pesquisam, eles estudam, às vezes por não entender acerca da vida de Cristo, por pensar que Jesus era simplesmente um homem natural, como eu e como qualquer um outro. Mas ele foi um homem totalmente diferenciado. Ele não somente foi um ser humano, mas também divino. A divindade estava com ele. Ele, as suas duas naturezas. Como homem, ele veio aqui. Como homem, ele teve fome, ele teve sede, porque Deus, ele não tem fome, Deus não tem sede. Como homem, ele cansou. Como homem, ele caminhou aqui com pecadores, comeu. Deus também não faz isso. Mas como Deus, ele ressuscitou a Lázaro, quase 4 dias, né? Depois de morto, sepultado. Como Deus, ele acalmou a tempestade, andou por cima das águas. Então, ele veio aqui cumprir, na verdade, cumprindo as suas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Vamos ver o primeiro tópico da nossa lição, quando ela nos mostra Jesus, ele verdadeiro Deus. Aí, um dos tópicos importantes que nós encontramos aqui é a sua eternidade com o Pai. A sua eternidade com o Pai. Aí o nosso comentarista diz que ele, como unigênito de Deus, não somente eterno, mas também é o Pai da própria eternidade. Ele, como unigênito, Filho de Deus, ele não somente é eterno, mas ele também é o Pai de toda a eternidade. Que coisa linda é que nós encontramos na pessoa de Jesus. Ele é eterno, né? A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se podia fazer. Se a gente lê lá no livro do profeta Isaías, quando ele diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Ele, na verdade, já existia desde a eternidade, antes que os montes fossem criados. Aleluia! Ele, na verdade, ele já existia. Vejamos aqui os atributos de Cristo, né? Qual ser humano que na sua naturalidade, na sua natureza humana, ia ter atributos divinos como o próprio Jesus? A Bíblia diz que ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, né? Todos esses atributos recaem sobre a pessoa de Cristo, né? Ele não é simplesmente um ser humano, não, Senhor. Na verdade, ele é verdadeiro Deus, ele é verdadeiro Deus. A Bíblia diz lá no Evangelho de São João, no princípio ele estava com Deus, e na verdade ele era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se podia se fazer. Glória a Deus para sempre. Então, nós encontramos que o nosso Mestre, nosso Jesus, ele como verdadeiro Deus, nós encontramos aqui acerca da sua eternidade com o Pai e os seus atributos grandes, né? A grandeza é dos seus atributos. Ainda no segundo tópico da nossa lição, nós encontramos Jesus verdadeiro homem. Jesus verdadeiro homem. Ele não somente era Deus, mas aqui também nós encontramos ele
como verdadeiro humano. Antes de sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do seu Pai. Mas não devemos supor que ele estava inativo, pelo contrário, sendo ele eterno, o Pai da eternidade participou ativamente da criação do mundo. E ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe se existiria. Glória a Deus para sempre. Então, na verdade, ele era verdadeiro Deus e também verdadeiro homem. Glória a Deus. Aí quando o nosso comentarista diz que não vamos pensar que ele se achava no seio do Pai, mas inativo, parado. Não, senhor. Ele, na verdade, ele trabalhava com seu Pai desde a criação. Nós encontramos isso aqui. A Bíblia diz que quando Deus foi fazer o homem, Deus disse assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Isso dá a entender que Deus, ele não estava só. Lá, quando ele foi confundir a língua dos homens, quando eles estavam construindo aquela torre de Babel, ele disse: desçamos e confundamos ali a língua dos homens. Então, ele existia, não estava, ele existia no seio do Pai, mas ele não estava inativo, ele trabalhava, ele trabalhou na criação. E nós podemos dizer, durante a antiga aliança no Velho Testamento, muitas vezes nós encontramos ele trabalhando. Glória a Deus. Se a gente for ver, quando foi transmitir a mensagem ao pai de Sansão, né? Quando Sansão, o pai dele perguntou: mas me diga o seu nome, para que quando essas coisas acontecer, como é que eu vou saber? E ele disse: como tu perguntas o meu nome, visto que o meu nome ele é maravilhoso. E lá no profeta Isaías nós descobrimos quem era. Quando o profeta disse: o nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, não vamos pensar que Jesus estava no seio do seu Pai, mas era um ser inativo. Não. A Bíblia diz que ele, na verdade, trabalhava. Glória a Deus. Ele vivia ao lado do seu Pai desde a eternidade, trabalhando e criando todas as coisas. E a Bíblia diz: sem ele, sem Jesus Cristo, nada do que existe poderia existir. Glória a Deus. O segundo tópico, do segundo ponto, que fala sobre que ele foi profetizado no Antigo Testamento. Por muitas vezes nós encontramos profecia no Antigo Testamento acerca da sua pessoa, né? No Antigo Testamento, quando desde que a mulher pecou, lá no Jardim do Éden, Adão, juntamente com a sua esposa, o próprio Deus, ele ali já profetizava para a mulher caída, para o homem ali, e até mesmo para Satanás ouvir que da semente da mulher nasceria um varão que mais tarde esmagaria a cabeça da serpente, né? Se a gente lê o livro do profeta Isaías, já os estudantes da Bíblia, nós já chamamos o profeta Isaías de o profeta messiânico, porque as suas profecias, parte da sua profecia era voltada para o Filho de Deus, era voltada para Jesus, né? Ele, na verdade, profetizou muito acerca do Filho de Deus. Glória a Deus. E o terceiro ponto do segundo, fala encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade voltou a repetir. Não era ilusório, é real, né? Sentiu nossas dores, teve fome, teve sede. Na verdade, quando ele veio a este mundo, ele sentiu todas as agonias que o ser humano pode passar. Ele sentiu, ele não ficou ausente do sofrimento, trabalhando com seu Pai, né? Até mesmo no jardim do Getsemane, ele passou por uma agonia, ele experimentou uma profunda tristeza ali. Mas vamos para o terceiro tópico, quando fala que Jesus, ele era o homem perfeito. Ele era o homem perfeito.
Todo ser humano tem suas fragilidades, suas fraquezas, suas quedas, mas a Bíblia diz que Jesus, na verdade, ele foi um homem perfeito. Por muito que ele foi tentado, mas ele nunca cedeu à tentação. Por muito que ele foi tentado, mas ele nunca cedeu à tentação. Na verdade, ele foi o homem perfeito, o homem perfeito. Era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. A humanidade de Jesus, ela foi na verdade real. E uma coisa muito importante que eu acho bonito na Bíblia é que ele nunca usou assim a sua divindade para suprir as suas carências humanas, né? Nunca usou a sua divindade para suprir as carências humanas. Ele teve fome, mas nunca transformou pedras em pão para poder se alimentar. Ele teve sede, mas ele nunca feriu a rocha, as pedras, para poder saciar a sua sede. Então, na verdade, ele cumpriu a sua humanidade, ele sofreu, né? Ele passou as suas grandes dificuldades aqui, na verdade, como ser humano, para demonstrar, na verdade, a sua humanidade. Jesus, ele foi o homem perfeito, o homem tão perfeito, assim como o primeiro homem, Adão, caiu, fracassou, desobedeceu, aí Jesus veio como ser humano, total obediência, glória a Deus, enfrentando todas as suas dificuldades, mas graças a Deus, numa perfeição extraordinária. Meus amados irmãos, que Deus, ele possa nos ajudar, nós a entendermos o que, na verdade, o nosso Senhor, ele veio a este mundo. Que Deus possa abençoar a cada um, que Deus possa guardar a cada um do nosso amado irmão, e que cada um venha entender que, na verdade, Jesus, ele foi o homem verdadeiramente perfeito. O homem cumprindo suas duas naturezas, mas debaixo de uma perfeição extraordinária. Que Deus possa ajudar os amados irmãos, que Deus possa guardar, e nós estamos orando por cada um de vocês. Nós estamos orando para que a boa mão de Deus, ela continue sobre nós. Eu quero agradecer a jovem Camila, que está aqui gravando, agradecer ao nosso jovem Davi, ao nosso jovem Elisaf, e a todos que estão ouvindo, a boa mão de Deus seja sobre nós. Amém.